Bom, então eu vou explicar aqui o que é essa diversidade social brasileira, diversidade nacional e regional, né? Então isso faz parte do componente curricular de Sociologia do segundo ano do ensino médio e eu vou abordar esse tema, né? Na verdade, o modo como está escrito no currículo é a origem da diversidade social brasileira, né? Mas eu estou enfatizando essa expressão aqui porque é isso que nos interessa nessa aula. Diversidade social brasileira. Então essa palavra diversidade, ela é importante. Aliás, ela é importante e é banalizada, até, né? Ela é banal no caso, porque não é que ela é banalizada, ela também é banalizada, mas, por exemplo, diversidade é uma palavra que nós nos deparamos muito com ela. Mesmo no Big Brother Brasil, quem assiste sabe que a pauta que é muito discutida é a diversidade, né? E mesmo as empresas que teoricamente não estariam assim tão preocupadas com a diversidade em si, mas com o lucro que a diversidade pode ocasionar para elas próprias, essas empresas elas têm batido bastante na tecla da diversidade. Nós somos uma empresa pró-diversidade, nós fazemos campanhas pensando na diversidade, né? Daí vem até um caso célebre de uma campanha da Benetton, que é dos anos 90, se não me engano, uma marca, né? Eu acho que é assim que se escreve, mas eu não tenho certeza. Que deu origem até a uma discussão de um assunto que nós podemos até chegar nele, que é o da apropriação cultural. No caso dessa campanha, ela causou polêmica na época que ela foi lançada, e o nome da campanha era United Colors of Benetton, né? As Cores Unidas da Benetton. E essa Cores Unidas da Benetton usava crianças de diversas etnias, né? Loirinha, uma de cor de pele preta, japonês, enfim, oriental, enfim. Oriental está errado também, né? Na verdade, no Oriente existem muitas etnias, né? Mas falando dessa diversidade, então, existem muitas etnias lá, muitas etnias foram parar nessa propaganda e que tinha um apelo, lógico que via essa propaganda ficava sensibilizado com essa propaganda, mas no caso, essa propaganda, ela, na verdade, lucrava com isso, né? Quer dizer, uma empresa internacional, ela ganhava dinheiro através dessa exploração dessa imagem dessas crianças, sendo que não colocava em xeque esses padrões de beleza. A ideia era de que mostrar outros padrões de beleza, né? A diversidade. No entanto, isso não foi colocado em questão realmente, né? O que acontece é que houve uma exposição dessas crianças e não houve nenhuma reversão assim, dos ganhos da empresa para essas etnias todas que foram representadas na propaganda, né? Problematizei isso por quê? Porque eu quero falar disso, que é a cultura. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa em cultura. Então, a primeira coisa que a gente vai frisar é a ideia de cultura em relação à diversidade. Porque se a gente pensa numa diversidade social brasileira, ou mesmo uma diversidade nacional e regional, isso significa que nós estamos pensando numa diversidade cultural. Sabem dizer mais ou menos o que significa cultura? Só dizendo, existem muitos sentidos, né? Não existe só um significado para essa palavra. Mas no que diz respeito à nossa aula sobre diversidade, o que poderia ser a cultura? A cultura poderia ser algo que certas pessoas ou grupos fazem que já se tornou comum. Tipo assim, é que nem feijoada, é alguma coisa, uma cultura.
Deixa eu ver se eu entendi. Então você está falando do fazer, né, de algumas pessoas, de alguns grupos, e que se transforma num hábito, num costume. Então você está falando de costumes também, de tradições, de modos de se relacionar. Sim, tudo isso que você falou tem a ver com cultura, né? Então, tá certo, a cultura tem muitos sentidos, eu vou discutir vários deles durante o ano, né? Inclusive o sentido da cultura para a filosofia, a cultura no interior de alguns tipos de pensamento, de algumas teorias sociológicas, filosóficas. Mas a cultura, nesse caso, tem a ver realmente com o que você falou, que são de hábitos, costumes, enfim, a diversidade, pensando na diversidade, né? A cultura tem a ver, então, com uma certa identidade, certo? Uma certa identidade de um povo. Porque, como você falou, a feijoada é o que caracteriza o fazer, né? A cultura alimentar de uma certa população. Então, a gente está falando de uma certa identidade, de uma certa individualidade, de um modo próprio de um povo, de um grupo de pessoas agir, pensar, fazer, trabalhar, enfim, tudo isso serve. Então, legal, você falou de uma coisa que realmente tem a ver, né? Mas eu quero chamar a atenção também para a história dessa palavra, né? Cultura. Porque a palavra cultura é uma palavra importada, vamos dizer assim. Aliás, essa palavra ela existe no vocabulário da língua alemã, daí o nome é Kultur. E essa palavra que existe no vocabulário da língua alemã, ela forma um par com outra palavra. Essa palavra ela tem mais a ver com uma outra história, de uma outra tradição, que é a tradição francesa, que é a palavra civilização. Tem até uma música que, se eu não me engano, a Gal Costa canta, que se chama Cultura e Civilização. Então, pessoal, esse par ele forma um certo sentido, né? Um sentido filosófico para, por exemplo, caracterizar o modo de pensar de certos povos, tá certo? Então, a civilização, essa ideia de civilização que eu já mencionei, tem a ver com a França. Essa ideia ela é caracterizada pelo quê? Pela ideia de progresso. Então, vamos pensar na França revolucionária, né? Na França do século XIX, XVIII, Revolução Francesa, final do século XVIII. As revoluções burguesas que ocorreram também, né? Então, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa e foi uma revolução que diz respeito à mudança política da França, mas também a mudança dos costumes, né? E a mudança de ideais. Então, a partir da Revolução Francesa, nós tivemos uma revolução de princípios, de ideais dessa nação. Quem se lembra das 3 palavras da Revolução Francesa? As palavras de ordem da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da Revolução Francesa. Pessoal, eu não sei se vocês tiveram aula de Revolução Francesa, aula de história, né? História europeia, no caso. Mas esse é um evento muito importante para a nossa civilização, para a sociedade moderna, né? Porque a gente está falando de uma revolução, e quando a gente fala de revolução, a gente está falando de uma mudança global, né? Então, é uma revolução que mudou a vida
se não fosse por essa revolução, nós não viveríamos como nós viveríamos hoje. E nós vivemos hoje, por exemplo, numa sociedade democrática, né? Então, esses valores da Revolução Francesa, eles são valores também democráticos. Inclusive, esses valores da Revolução Francesa, eles são tão atuais, tão democráticos, e vocês precisam conhecer eles mesmo, porque todos esses princípios figuram na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que os países democráticos do mundo inteiro utilizam. A nossa Constituição brasileira obedece os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se algo estiver em desacordo com os direitos humanos, também está em desacordo com a lei maior do país, que é a Constituição. Ou seja, vocês precisam conhecer isso não é só como uma erudição, um detalhezinho assim, que se vocês não soubessem não ia fazer diferença. Não faz diferença, galera. Conhecer esses princípios faz diferença e eles existem até hoje, né? Agora, o que tem a ver esses três princípios com o que eu estou falando, com essa ideia de civilização? Bom, a ideia de civilização tem a ver, como eu falei para vocês, com as revoluções burguesas. No caso, a França foi um país muito importante para essas revoluções. A França foi um país imperialista, então um país que expandiu suas fronteiras. E a França, sendo um país imperialista, é um país poderoso economicamente, militarmente, na Europa, né? Até hoje, mas naquela época, né, século XVIII, XIX, também, e aí procurava expandir os seus ideais, os seus princípios para o resto do mundo, como se as suas próprias leis devessem vigir no resto do mundo inteiro. O que valia para a França deveria valer para o mundo inteiro, inclusive o ideal de humanidade. Esses princípios que estão na Constituição, que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses princípios têm a ver com um tipo de pensamento. Esse pensamento ele surge na Europa, tem a ver com os interesses europeus, tem a ver com a civilização francesa, né, com o ideal civilizatório francês. Não é uma coisa desinteressada no sentido de que a promoção dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não tem a ver só com o desejo dos franceses de levar a paz ao mundo, simplesmente. Mas também tem a ver com interesses econômicos, né? Então, igualdade entre os homens deve existir no sentido abstrato da igualdade minha e de vocês, sendo que nós não somos pessoas iguais, mas ao mesmo tempo essa igualdade de tarifas, né? Então de pesos e medidas para possibilitar o comércio, né? O comércio mundial, o comércio e a promoção dos interesses franceses, né? Então, os mesmos pesos, as mesmas medidas, a expansão dos mercados consumidores da Europa. Então vocês estão vendo, pessoal, a partir desse exemplo que eu acabei de dar, que os interesses materiais eles não estão absolutamente descolados do pensamento ou do que as pessoas propõem como o certo e o errado, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, né? Só chamando a atenção para isso, mas a ideia de civilização, então, ela tem a ver com essa ideia de progresso, né? Por quê? Porque foram pensadores franceses também os responsáveis por dar bases para que fosse pensado a liberdade, a igualdade, a fraternidade e também a dominação, né? Como seria legítimo a dominação francesa. Então, uma corrente muito importante desse pensamento foi o positivismo na França. E o positivismo tem como um nome emblemático esse autor, talvez vocês conheçam, Auguste Comte. Já ouviram falar dele? Então, Auguste Comte e outros filósofos, eles consolidaram, né, eles foram responsáveis por
elaborar as bases do positivismo e de outros tipos de pensamento, que é um pensamento civilizatório, tá certo? Então, esse pensamento civilizatório tem a ver com essa ideia de universalidade que eu falei para vocês. Em contraposição a isso, existe a ideia de cultura. E a ideia de cultura, quer dizer, não é em contraposição. Ao mesmo tempo que surge na Europa essa ideia de civilização, que é solidária à ideia de cultura, como eu falei para vocês, surge na Alemanha um outro tipo de pensamento que tem a ver com um movimento diferente do da França. A França já era um país fortalecido, uma grande potência. Então, como eu estava dizendo, a Alemanha ela aspirava a esse poder econômico, a esse fortalecimento das suas fronteiras, né? A Alemanha era toda fragmentada, né? Não existia a nação alemã como nós conhecemos hoje. A Alemanha ela estava prosperando, os diversos feudos, as diversas localidades que não constituíam ainda um país centralizado, eram localidades que estavam prosperando, estavam enriquecendo, enfim, várias coisas estavam acontecendo na Alemanha na direção de uma unidade, né? Então a unidade alemã ela ainda não existia, tá certo? Na Europa, e junto com esse movimento existiu também um tipo de pensamento para referendar essa unificação. Esse pensamento na Europa tem a ver com o iluminismo também, com pensadores que viam prosperar a vida nas diferentes localidades, prosperar como economicamente, as tecnologias, essas revoluções todas na Europa, né? E como que a Alemanha ela aspirava também um lugar ao sol, né? Ou seja, se afirmar como uma potência, se afirmar como um país único. Então aí vem essa ideia da identidade alemã. Identidade alemã, era um país em busca de uma identidade. Não era um país ainda, né? Estava em direção a ser um país em busca de uma identidade. Um autor literário, Goethe, já ouviram falar do Goethe? É um dos maiores escritores. E na música também, Beethoven, no período romântico, mais futuramente o Wagner, né? Essas pessoas também contribuíram não só para um ideal de prosperidade nas ciências, nas artes, nas letras, né, na literatura, como também uma consolidação de uma identidade nacional. Né? Eu estou falando do que mesmo? Da ideia de nacionalismo, né? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: esses movimentos todos históricos que aconteceram a partir da Europa, eles levaram a nós pensarmos essa ideia de cultura e de civilização, que são indispensáveis, imprescindíveis para a gente pensar a nossa própria identidade nacional, ou mesmo a nossa diversidade nacional. Então, para você falar de um país como o Brasil, é necessário que ele tenha uma certa identidade, certo? Mas essa identidade, na nossa bandeira, vocês veem lá o lema progresso, né? Então, a gente sabe que o Brasil acompanhou esse pensamento da Europa. Na verdade, muito se refere a esse pensamento brasileiro como um pensamento colonizado, porque não é um pensamento que nasceu no Brasil, e sim de países que colonizaram povos como o brasileiro foi colonizado, né? Então, esse tipo de adesão a um pensamento que não é o nosso, sim de um país da Europa, a gente entende como um dos fatores de colonização. Nós também fomos colonizados no sentido ideológico, certo? Nosso
nosso pensamento é colonizado de alguma forma também. Mas tudo bem, a gente tem esse ideal de civilização, governos brasileiros também praticaram esse ideal. Vou citar um: Getúlio Vargas foi o presidente da República que implantou, junto com outras figuras importantes, no caso o maestro Villa-Lobos, o canto orfeônico. Vocês sabem o que é o canto orfeônico? É um canto que tenta unir, por exemplo, as características brasileiras, mas também obedecendo à tradição musical europeia, no sentido de domesticar os brasileiros. Então nós aprendemos música para quê? Para que nós não sejamos os selvagens. A pessoa que aprende música, a pessoa que aprende letras, etc., essa pessoa ela deixa de ser selvagem para ser uma pessoa culta, erudita. Culta, cultura, entende? Ter uma cultura, ter uma erudição. Então, civilização, progresso, né? E ao mesmo tempo desenvolvimento de uma identidade, de uma cultura, de uma nacionalidade, de um modo único de ser. Para pensar a diversidade social brasileira, a gente precisa pensar esses processos históricos, alguns dos quais não surgiram no Brasil e sim na Europa. Pensando na história do pensamento europeu, a gente fala da França, a ideia de civilização. A gente fala também da ideia de cultura a partir da Alemanha. Ambos os países não foram os colonizadores do Brasil, mas por causa do poder econômico deles, isso também reverberou para um país como o Brasil, porque eles também foram responsáveis pelas revoluções burguesas. E nós somos tributários dessas revoluções, querendo ou não, né? Pensando até mesmo na questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente sabe que isso aconteceu realmente no Brasil. E a cultura, no caso do Brasil, tem a ver também com uma afirmação de uma identidade, de um progresso, de uma certa razão. Era isso que eu queria falar para vocês.